Seja muito bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje, trago para vocês um relato impactante que chegou até nós através de Dona Sebastiana, uma senhora de 68 anos que vive em um sítio nas redondezas de Pedra Lavrada, no interior da Paraíba. Ela nos autorizou a compartilhar sua história na esperança de alertar outras pessoas e registrar um episódio que, segundo ela, ainda a persegue nas noites de lua cheia. Meu nome é Sebastiana Maria da Silva. Nasci e fui criada no município de Pedra Lavrada, no alto da Serra da Borborema, bem no coração da Paraíba. Moro num sítio afastado, a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade. Aqui, a vida sempre foi simples, mas também muito marcada por histórias antigas, e não apenas lendas, como alguns pensam. Tudo começou em uma noite de lua cheia do mês de agosto, quando eu tinha 37 anos. Naquela época, meu marido, Antônio, ainda era vivo. Nós tínhamos o costume de visitar o túmulo da mãe dele, no velho cemitério rural de Nossa Senhora das Dores, um lugar antigo, cercado por pedras altas e árvores secas. O cemitério fica num descampado perto da Serra do Cariri Velho, e poucas pessoas se arriscam a ir lá depois do pôr do sol. Mas naquele dia, por causa de uma promessa, decidimos ir à noite. Era uma sexta-feira, noite abafada, e levamos apenas 2 velas e um lampião. A estrada até o cemitério era de terra batida, com curvas tortuosas entre pedras e arbustos. Quando chegamos, já passava das 21 horas. O lugar estava silencioso demais, nem cigarras se ouviam. Acendemos as velas e começamos a rezar. Foi aí que começou o terror. Primeiro, ouvimos um som estranho vindo da mata fechada atrás do muro do cemitério. Um tipo de rosnado grave, gutural, como se fosse um animal gigante respirando fundo. Antônio apagou o lampião sem pensar, tentando nos deixar em silêncio. Ficamos em pé, imóveis, com os ouvidos atentos. E então, ele apareceu. Pelo portão de ferro enferrujado, surgiu uma criatura imensa. Tinha pelo escuro, quase negro, olhos dourados que brilhavam como fogo, e uma boca cheia de presas. Andava curvado, mas com passos decididos, e suas patas dianteiras lembravam mãos de gente, mãos deformadas, com unhas enormes. Antônio me puxou para trás de um túmulo e tapou minha boca. A criatura entrou no cemitério farejando, como se soubesse que estávamos ali. Dava voltas, uivava para o céu, e depois rosnava de novo. Estava claramente irritado, talvez pelo cheiro das velas, ou da reza. Parecia perturbado. Foi nesse momento que um velho sininho da capela abandonada começou a balançar sozinho, mesmo sem vento algum. A criatura se virou com tudo, encarou a pequena cruz da entrada e soltou um uivo tão forte que senti meu coração querer parar. Eu tremia tanto que achei que ia desmaiar. Por um milagre, ele não nos encontrou. Depois de rodar por mais alguns minutos, correu de volta para a mata, pulando o muro com uma agilidade sobrenatural. Esperamos quase 1 hora, até termos coragem de voltar para o carro. Naquela noite, não conseguimos dormir. No dia seguinte, contamos ao padre da cidade, que apenas fez o sinal da cruz e nos disse que certas coisas só aparecem para quem precisa enxergar. Desde então, toda vez que a lua cheia se aproxima, cães começam a uivar nas redondezas, e eu sinto um frio nas costas, como se aquele ser ainda estivesse por perto, vigiando, esperando. Não sei o que era exatamente, mas sei que não era deste mundo. Era uma maldição viva, e escolheu aquele cemitério para se manifestar. Se você também já passou por algo estranho ou tem um relato de lobisomem para contar, deixe nos comentários. Olá, bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou contar o relato de um homem chamado Raimundo Silva, morador do interior do estado do Pará, mais precisamente na zona rural de Garapé-Miri, uma região cercada por matas e brejos fechados. O que ele viveu numa madrugada chuvosa no final da década de 90 marcou para sempre a sua vida, e até hoje ele evita falar sobre o que viu naquela noite. Mas agora, pela primeira vez, ele decidiu compartilhar com a gente. Meu nome é Raimundo Silva. Sou natural de Garapé-Miri, município do estado do Pará, uma cidade pequena, cercada por matas
igarapés e uma imensidão de brejos. Cresci trabalhando no roçado com meu pai e meus irmãos. A gente morava num sítio afastado, onde só se chegava a pé ou de barco, dependendo da maré e da época do ano. Esse relato aconteceu no ano de 1998, no mês de abril, época em que as chuvas costumam castigar a região. Naquela semana, já fazia 5 dias que chovia direto. A terra estava encharcada, os caminhos alagados, e o brejo ao lado da nossa propriedade transbordava. Na noite daquele sábado, meu pai me pediu para ir até a casa do seu Chico, um vizinho nosso que morava a uns 2 quilômetros de distância, para buscar um medicamento para minha mãe que estava com febre. Era urgente, e mesmo com a chuva fina caindo, eu fui. Levei meu facão, uma lanterna fraca e botei o velho chapéu de couro que herdara do meu avô. O caminho até lá era de barro, margeando o brejo escuro que dava nome à região. Sempre ouvi histórias sobre aquele lugar. Falavam que ali era passagem de visagem, de encantados e principalmente do famigerado lobisomem do brejo escuro, como chamavam na região. Eu, sinceramente, achava que era só lenda para assustar criança. Até aquela noite. Já era mais de 21 horas quando comecei a voltar para casa. A chuva engrossou e o caminho parecia mais difícil de atravessar. A lanterna tremia na minha mão por causa do vento e da água. Foi quando ouvi pela primeira vez um uivo longo, agudo e distante, vindo do lado mais fechado do brejo. Parei, tentando entender. Não era som de cachorro, nem de onça. Era algo diferente. Sentia um calafrio na espinha. Continuei andando, mas agora mais rápido. Cada passo na lama parecia me afundar na tensão. Foi quando ouvi o barulho de galhos quebrando e um rosnado baixo, tão grave que parecia vir de dentro da terra. Virei a lanterna para a direção do som e vi 2 luzes douradas brilhando entre os arbustos, a uns 10 metros de mim. Olhos, e estavam se aproximando. Corri como nunca na vida. A lama quase me derrubava a cada passo, mas eu ouvia aquilo atrás de mim. Um som de patas pesadas batendo na terra molhada, o farfalhar das folhas, e às vezes, um grunhido que fazia o coração congelar. Em determinado momento, tropecei e caí. A lanterna voou da minha mão. No escuro, só via o clarão dos relâmpagos e ouvia aquele som se aproximando. Quando consegui me levantar, vi aquilo. Uma criatura enorme, pelo preto e encharcado, as costas arqueadas, braços compridos com garras afiadas e olhos dourados que pareciam me atravessar. O focinho era longo, com dentes que brilhavam com a luz dos relâmpagos. O bicho uivou. Um som tão horrendo que fez minhas pernas tremerem. Pensei que fosse morrer ali. Mas, do nada, algo aconteceu. Um raio caiu próximo, e a criatura se assustou, recuando. Aproveitei o momento e corri com todas as forças que me restavam. Cheguei em casa molhado, ferido, com arranhões e lama até os joelhos. Meu pai não acreditou muito no que falei, mas minha mãe, ela apenas fez o sinal da cruz e disse: "Eu te falei para não andar por aquele brejo à noite. Meu filho, aquilo não é lugar de cristão." No dia seguinte, voltamos ao local para buscar a lanterna. Ela estava lá, quebrada. Mas o que me deixou em choque foram as pegadas fundas na lama, maiores que as de um boi, com formato de garras. Até hoje, ninguém soube explicar aquilo. Depois daquela noite, nunca mais andei sozinho por aquele brejo. E toda vez que escuto um uivo, mesmo de longe, algo dentro de mim se fecha, como se aquele medo voltasse. O brejo escuro guarda segredos, e o que eu vi foi real. Se você também já passou por algo estranho ou tem um relato de lobisomem para contar, deixe nos comentários. Quem sabe o próximo a ser contado aqui no Uivo da Meia-Noite seja o seu.